Bom, eu começo a minha aula de hoje dando um bom dia para todos vocês, recebendo vocês com muito carinho, muito respeito, com muita admiração pelo empenho em parar um pouco do seu dia dessa segunda-feira, dia 25 de maio, para poder participar dessa aula ao vivo de língua portuguesa. Bom, essa foi uma estratégia que a Tia Daine encontrou para que vocês pudessem aproximar um pouquinho mais do conteúdo, das explicações da aprendizagem. Eu espero que esse seja um canal de aprendizagem para todos nós, tá bom? Daqui a pouquinho, mais no finalzinho da aula, eu vou dar uma pausa para fazer uma chamadinha, tá certo, gente? E eu preciso que vocês me confirmem o nome. Alguns eu já confirmei, outros ainda não. Tá bom? Eu vou fechar o microfone de vocês para começar a nossa aula de correção, tá? E eu espero que vocês tenham uma boa participação e uma boa aprendizagem. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só acionar o microfone que eu vou deixar habilitado para que vocês perguntem, tá certo? Alguém tem alguma pergunta nesse momento agora? Deixa eu só adicionar, o Gabriel conseguiu entrar aqui, parece, né? O Igor está entrando também. Vamos lá, então. Só confirmando a presença aqui, então, vocês vão me dizendo, tá? Se eu esqueci alguém, se eu não falei o nome de alguém, vocês falam para não ficar no prejuízo da chamada, tá certo? Então, vou confirmar aqui vocês, tá? Do 8º A, eu tenho o Jean, a Letícia Barbosa, a Lilian, a Luana Barbosa, o Marcos Paulo, a Stephanie, o Hudson, Yuri. Tá faltando alguém? Eu. Eu quem? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá certo. Mais alguém do 8º A que eu não falei o nome? A Lara tá entrando. A Lara tá entrando. Beleza. O Igor também tá entrando. Maravilha. Mais alguém? Agora vamos no 8º B, tá bom? Alexandre, Alice, Heloísa, João Vitor Alves, Camila Alves, Luiz Henrique Balbino, Maria Eduarda Teixeira, Paulo Arthur, Monara. Mais alguém que eu não falei o nome? João Victor Vieira. João Vitor Vieira. Tá. Quem mais? Fabrício, entrando aqui agora. Sara. Sara conseguiu entrar. Que bom, Sara. Quem mais do 8º B? Matheus Araújo. Também conseguiu entrar. Mais alguém? Tranquilo. Tem mais alguém entrando ali? Eu acho que é a Camila. Não, Camila eu falei, né, Camila? Falei. Isso. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, para quem entrou agora, essa aula está sendo gravada. Inclusive, eu mandei o link dessa aula lá no grupo dos professores, para que alguém quiser participar da aula, né? Isso. O Luiz Henrique disse que vai sair da sala e vai tentar entrar pelo celular do irmão. Beleza, vai dar certo. O irmão dele já assistiu a aula do 7º ano. É isso, tá dando certo, tá, Luiz? Fica tranquilo. Vai dar certo agora. Então, eu vou fechar o microfone de vocês, ó. Só um instantinho que eu vou fechar o microfone de vocês aqui. Ok. Fechei o microfone de todo mundo, mas eu deixei habilitado para que quando eu fizer uma pergunta, você toca no desenho do microfone e você possa ativar ele novamente. Tá certo? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Vou pegar a aula de hoje, tá certo? Todo mundo tá enxergando a tela que eu abri aqui? Dá um ok assim para mim. Ok, então tá. Vamos às correções, então, da semana passada. 8º ano. Isso. Tá abrindo aqui já. É assim mesmo, tá? O Gabriel, ele não tá conseguindo, gente, entrar. Se alguém tiver o contato dele, puder ajudá-lo a entrar lá, eu agradeço. Tem alguém que pode fazer isso lá no particular dele, por favor? Se alguém puder, faça isso para nós, tá bom? Bom, essa aqui é a nossa aula de hoje.
A gente começa fazendo uma revisãozinha, na verdade, de crônica, que é um assunto que a gente já tinha visto. Inclusive, eu contei para vocês a história da estranha passageira na sala de aula, antes mesmo da gente entrar no processo de isolamento social. Bom, então vamos lá. O que é uma crônica? A crônica é um tipo de texto narrativo curto. É chamado de curto, aí vocês falam assim, professora, mas eu vi um texto de quase 2 páginas e a senhora vem dizer que esse texto é curto? Sim, texto curto em relação, por exemplo, a outros tipos de texto, como por exemplo, novela, texto teatral, texto de cinematográfico, que são textos cujo roteiro, por exemplo, a novela é tão grande que é dividido em capítulos, em cenas, né? O texto teatral é tão grande que é dividido em cenas, atos, quadros. Então, é por isso que a crônica é considerada um texto curto. Ele é uma narrativa. Se ela é uma narrativa, ela conta uma história desencadeada em uma ordem de fatos. Se ela é uma história que revela o acontecimento de fatos numa ordem, numa sequência narrativa, então ela também tem um enredo. O que é um enredo? Aconteceu algo com alguém, num lugar, num determinado tempo. Então, a gente tem um conflito gerador e a gente tem um clímax e um desfecho, assim como no conto. Então, qual é a principal diferença entre a crônica e o conto? É que o conto ele é baseado em fatos imaginados, fictícios, não reais. E a crônica é baseada em acontecimentos do cotidiano. Então, por exemplo, quando eu relato que determinado dia, igual, por exemplo, o dia que eu fui, por exemplo, na Receita Federal com a minha mãe, por exemplo. Eu cheguei lá, né, e a gente muito chique, muito arrumada, muito bonita, todo mundo ali, né, espelhado. Chegamos lá em uma porta de vidro maravilhosa. Eu achei que a porta de vidro lá era daquelas que, quando a gente chega perto, tem um sensor de passagem, né? E a Linda aqui foi chegando, minha filha. Do dia que a Linda chegou, a Linda entrou, e entrou mesmo no vidro. Foi, pô! Aí o vidro vibrou assim, né? E o guarda, numa vontade de rir, com o pescoço grosso, de vontade de rir da minha cara, ele simplesmente pegou a porta. Não, aí ele fez assim pra mim, ó, empurra, empurra. E aí eu peguei, né, e peguei na porta, empurrando a porta pra frente, mandando ela pra frente, assim, nada. Eu puxei a porta e essa porta... E a porta vibrava. Quando pensa que não, o guarda, você acha que a pessoa assim, não, gente, é muita burrice numa pessoinha só. O guarda da Receita Federal, ele simplesmente pega a porta, segura no fecho e puxa para o lado. A porta deslizou, abriu e eu passei com a cara de tacho. Então, assim, um acontecimento como esse é um acontecimento do dia a dia, né? Que pode virar uma crônica. Aí entra as 2 questões principais da crônica, que parte do acontecimento diário para uma narrativa que é irônica ou crítica. Lembre-se sempre, a crônica sempre tem pitacos de crítica ou ironia, tá certo? Bom, para a gente continuar aqui então, quais são as principais características de uma crônica? Ela traz acontecimentos factuais, ou seja, né, que são fatídicos, acontecidos no dia a dia. É um assunto que geralmente tem a ver com uma ironia, uma sátira da vida e sociedade, dos comportamentos humanos e busca inspiração nos acontecimentos do dia a dia. Tem uma linguagem simples. Alexandre levantou a mão. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui. Vamos voltar aqui para a sala. Deixa eu abrir o microfone do Alexandre. Isso, Alexandre. Pode abaixar, ligar o seu som. Pode perguntar agora. Não, é porque o trem aqui saiu. Aí eu tava arrumando. Deu certo? Deu, arrumei, consegui arrumar. Bom, então. Vocês viram que tem um recursinho de levantar a mão aí. Pode fazer isso que eu paro na hora, tá bom? E atendo vocês com o que vocês precisarem. Posso continuar lá na aula? Dá um okzinho assim para mim saber. Isso, tá bom. Então vamos lá. Alguns alunos estão com dificuldade de conexão. Fiquem tranquilos, como essa aula está sendo gravada, eu vou passar para vocês o conteúdo dessa aula depois, tá? Bom, então a crônica tem uma linguagem simples, né, em tom de humor ou crítica, e os principais meios de divulgação da crônica são: as crônicas são divulgadas em jornais,
As crônicas hoje em dia são divulgadas principalmente nos meios tecnológicos chamados de midiáticos, que é a internet, né, em blogs, sites, vlogs, e a crônica, então, passou a ter essa característica. Vamos lá, eu vou colocar essa imagem de vocês aqui em cima, para que vocês possam ver as características da crônica. São textos curtos, de linguagem simples, narram situações do cotidiano. A principal finalidade é prender a atenção do leitor, tá certo? E aí vem o texto da velha contrabandista aqui, que vocês leram, acho que vocês leram, né? Que conta a história de uma velhinha que ela todos os dias passava pela alfândega e ela todos os dias passava na lambreta. O guarda cismou com a velhinha e começou, então, a querer descobrir o que ela contrabandeava. Foi, então, que um dia ele parou a velhinha e falou, olha, a senhora está contrabandeando a lambreta. Pediu os documentos, era tudo original, tudo tranquilo. E aí, quando ele apertou mesmo ela assim, a senhora está contrabandeando alguma coisa. O que é que a senhora está contrabandeando? E aí ela, então, fala, você promete que não vai contar para ninguém? Ele, não, prometo. Se a senhora me disser o que é que a senhora está contrabandeando, eu não vou denunciar a senhora para a polícia. Ela fala, então tá, é o saco de areias atrás. É a lambreta. Ele achava que tinha uma coisa no saco de areia, né? Então, vamos lá. As questões que seguem aqui, certo? Agora, vou pedir para que vocês ativem o microfone de vocês, tá bom? Para que vocês possam responder aqui. Na expressão, mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. Essa frase aqui, ó, no saco só tem areia. Quando ela fala isso, ela está fazendo, então, uma narração, uma descrição, uma explicação ou um diálogo? Diálogo. Diálogo. Exatamente. Vamos ver se essa resposta de vocês está correta. Exatamente. Diálogo. Tem mais 2 pessoas esperando para entrar na sala. Acho que o Paulo Arthur está com dificuldade de entrar, gente. Mas a gente vai sim. O José Henrique disse que não está escutando o áudio da senhora. Ele tem que clicar na tela para poder ativar, incluir. Quando você vai entrar na reunião, precisa assim, incluir áudio. Lembra que eu falei para ele. Isso, vai ajudando ele lá para mim. Obrigada, meu filho. Então, esse texto que a gente leu é uma notícia, um conto, uma crônica ou uma reportagem? Uma crônica. Crônica? Beleza, confere a resposta aí. Número 3, na frase, o senhor promete que não espalha? Nesse caso, quando ela falou, o senhor promete que não espalha, é uma linguagem informal, aquela que a gente usa para conversar, que não precisa ser baseada nas regras da língua portuguesa. É uma linguagem formal, que é aquela que me preocupa com as regras da língua portuguesa. É uma linguagem acadêmica, ou seja, tem palavras do termo estudantil. Ou é uma linguagem científica, ou seja, que tem termos da linguagem científica? Formal. Informal. Muito bem, espalha. Né? Qual seria a linguagem formal de espalha? Formal. Não, como é que seria a maneira formal de dizer espalha? Espalha. Espalha. O que causa humor no texto, gente? O fato da velhinha estar contrabandeando lambretas. Eu ainda acrescentaria alguma coisa aqui. Lambretas e não muamba, por exemplo. Que muamba é tudo que é ilegal, né? Sim. A resposta da 5 é pessoal, então eu quero ouvir vocês. Se você fosse o fiscal, você teria percebido qual dos contrabandos? De que forma? A lambreta. Todo dia ela chegava com um diferente. Outra pessoa. Sei também. Respondi. A lambreta? Todos vocês já sacariam de cara que seria a lambreta? De cara não, né? Mas todo dia a velha ia passar com uma lambreta diferente. Só que eles não sacaram que a lambreta era diferente, né, gente? Mas assim, exatamente, mas isso que você colocou é bom. A lambreta, porque eu teria reparado, ou teria percebido que cada dia ela usava uma lambreta diferente, tá? Mas se você colocou outra coisa, não se preocupe, a resposta aqui nesse caso, ela é pessoal. 6. Quando o cara fala assim, ó, o pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Essa expressão, tudo malandro velho, significa... O que é ser malandro velho? Todos na alfândega são peritos em identificar o contrabando. Experientes, né? Exatamente.
Todos na alfândega, então, são peritos em identificar o contrabando. Corrige a sua resposta aí e a gente passa, então, para a próxima. No texto, fala sobre fronteiras e alfândega. Deixa eu admitir o menino aqui. Nesse caso, dá o significado para mim aqui. Cadê? O que é fronteira? Quem pesquisou? Lê para mim o significado de fronteira. Limite que demarca um país e separa de outro. Exatamente. Limite que demarca um país e separa do outro. E o que é alfândega? O lugar onde se fiscaliza a entrada e a saída de pessoas e coisas no país. Isso, lugar onde se fiscaliza a entrada e saída de pessoas de um país. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui. O Matheus diz que não está conseguindo escutar nada. Ativa o seu som, Matheus. Clica no canto de direito, não é? Esquerdo da tela. Tá, responde lá para ele. Agora, vamos então para a próxima. Quando ele fala, escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? Na sua opinião, o policial tratou a senhora com respeito? Ele foi respeitoso com ela? Não. Não foi respeitoso. De que maneira ele poderia ter falado com ela de forma respeitosa, gente? Mais respeito, porque ela é idosa. Exatamente. Mas quando ele pergunta para você de que maneira, ele quer que você dá o exemplo de como tratá-la. Ele poderia ter dito, por exemplo, minha senhora, né? Que outro jeito mais ele poderia ter falado com ela? Oi, senhora, vejo que passa todo dia com este saco. O que tem dentro dele? Isso. Minha senhora, né? Vejo que passa por aqui todo dia com este saco aí atrás. Exatamente. Essa resposta é pessoal, mas a gente deu aqui algumas dicas, tá bom? Então, minha senhora, vejo que passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. E aí você faz essa correção aí, tá certo? Agora vem o texto da bola, que conta a história de um pai e um filho. Um pai do tempo que brincava, né? Um pai das antigas. Ah, gente, não sei se é das antigas, né? Acho que ele tá mais no meu tempo, não é tão antigo assim. Um pai que gostava muito de bola e agora vê um filho, que jeito? Vidrado, né? Na tela do jogo. E ele tenta, então, mostrar para o filho que existem outras formas de se divertir e ele dá uma bola pro filho. O filho pega a bola e ele fala, como que liga? Aí o pai, como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho, não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Deixa eu tirar vocês daqui para me ler, que os tempos são decididamente outros. Meu filho não precisa de manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada, é você que faz as coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Então a bola. Claro que é uma bola. Bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Ainda não. O garoto agradeceu e disse, legal. De novo, e dali a pouco, o pai, deixa eu tirar vocês daqui. Deixa eu voltar a minha tela. Isso. Dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com a bola do lado e manejando os controles de videogame, né? E aí o pai percebeu que o filho tinha algumas habilidades, que ele controlava o joystick com muita facilidade, que ele tinha um raciocínio muito rápido, né? Ele tinha coordenação e raciocínio rápido, mas que ele não conseguia imaginar como controlar uma bola no pé. Então o pai tenta chamar a atenção do filho, fala, filho, ó. Aí o menino olha pro lado, assim, tipo assim, saco, ó, bosta, ó, vida, ó, céus, né? E aí ele, então, tenta fazer uma embaixadinha ali, mostrar alguma coisa para o filho. E aí, de repente, ele percebeu que o filho não dava moral e ele fala, bem que podia ter um manual de instrução, de preferência em inglês. Por que ele achou que o manual em inglês fosse chamar mais a atenção do menino? Porque, gente, os jogos hoje em dia são quase todos em qual idioma? Inglês. Ou seja, ele achou que se pelo menos no idioma a bola se parecesse com o videogame, talvez chamasse mais atenção.
Qual que é o tema dessa crônica? De que assunto do cotidiano que acontece no dia a dia que fala nessa crônica? As crianças não ligam mais para a brincadeira do passado. Exatamente. O fato de que as crianças... Eu falo criança, não é só criança não, né, gente? Nós também, às vezes. Nós adultos também. Muitas vezes a gente abre mão, senta na porta da rua para conversar com o vizinho, para poder mexer no celular. Bom, nossa aula está acabando. O tema da crônica é que as crianças não ligam mais para as brincadeiras do passado, estão mais interessadas em inovações tecnológicas. Os personagens são o pai e o garoto. Qual que foi a reação do garoto a ganhar o presente? Ele ficou indiferente. Só disse que legal, né? Mas para não magoar o pai, mas na verdade não se interessou pelo presente. Como que você imaginaria que o pai se sentiu ao ver a reação do filho? A resposta é pessoal, mas eu imagino que você tenha dito para mim que a reação dele foi de decepção, né? Por achar que o filho fosse se interessar por algo que na época dele criança ele se interessou. A 13 também é pessoal. Na sua opinião, como que o pai esperava que o filho reagisse? Como vocês acham que ele esperava que o filho reagisse? Ele esperava. Gostava. Isso, garotos. Ele esperava que o menino ficasse folgado, exatamente, que o menino pegasse a bola para brincar. 2 características do filho. Ele tinha o quê? Raciocínio lógico e coordenação. Ótimo, é isso mesmo. Ele tinha raciocínio lógico e coordenação. Agora, uma característica da crônica nesse texto, porque eu sei que esse texto é uma crônica, o fato cotidiano, né? E a questão da crítica ao excesso de brincadeiras da ordem por exemplo, da questão das tecnologias, né? Bom, eu agora entrego para vocês aqui a atividade de hoje. Sobre essa atividade da crônica, alguma dúvida, gente? Não. Então vamos lá. Se eu te pedir para produzir uma crônica, como é que você vai fazer? Você vai contar uma história do dia a dia e incluir nela pontos de humor ou pontos de crítica de algo da sociedade, tá bom? Não se esqueça que tem que ter no mínimo 3 parágrafos de produção de texto de 8º ano. Início, meio e fim. E nesse início, meio e fim, você tem que apresentar os personagens, o espaço da narrativa, o tempo da narrativa. Contar o enredo da história e fazer um desfecho para essa história, tá certo? Essa aqui é a atividade de hoje, que também trata da crônica. De novo, eu trouxe aqui algumas características da crônica, os tipos de crônicas que tem, jornalística, narrativa, humorística. Só para lembrar aqui, minha aula está acabando, ô melequinha. A crônica narrativa é aquela em que tem um enredo, conta-se uma história. A crônica jornalística é aquela que é baseada em acontecimentos que foram publicados dentro de uma informação dada por um meio de jornal ou na internet. A crônica humorística é aquela que tem um enfoque de humor, que é igual aquela da Estranha Passageira, que é aquela que fala que aquela mulher gorda entrava no avião e tudo mais. Então, ela é humorística. Trouxe para vocês uma crônica muito bacana que a gente já trabalhou em sala, que se chama A Outra Noite. As perguntas da crônica para vocês responderem aqui, tá certo? E vem, então, a produção escrita. Você vai produzir uma crônica para mim, tá certo, gente? Olha, você vai relatar de forma breve um acontecimento simples da vida diária, observando as características estudadas. Para isso, você vai fazer, então, um texto que conta algo do dia a dia, para poder, então, iniciar a sua narrativa. Tá bom? Tá bom. Alguém aqui. Então, todo mundo tem que fazer essa crônica, Urso. Sim. Todo mundo vai fazer essa produção de texto, tá? Essa produção de texto vale alguns pontinhos para a gente poder somar as notas de vocês. Sobre o conteúdo da crônica ou sobre a produção de texto, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira falar para mim? Não. Eu vou pedir rapidamente para eu poder fazer a chamada de vocês. Eu preciso... Tem algumas pessoas que entraram depois que eu fiz a chamada. Aqueles que já confirmaram o nome para mim, não precisa confirmar de novo. Mas eu estou vendo que entraram outras pessoas. A Jennifer entrou. Quem mais entrou depois? Sim. Eu entrei porque eu tava sem som, né? Isso, mas já tinha confirmado o nome, né? Eu também. Tá, Matheus Araújo. Beleza, Matheus. Gente, ativa o vídeo só para eu poder fazer o print da tela, que eu tenho que mandar o print da tela todas as vezes que a gente tiver aula para o Uruaçu. Tá bom?
Ativa bem rapidinho, só para eu fazer o print da tela e faz uma pose bonita. Vai lá, Ian. Hudson, Fabrício. Sara, preciso te ver, meu amor. Para poder constar a sua presença aqui. Vamos lá? Ian, Hudson e Fabrício. Só faltam vocês e a... Todas as aulas agora vai ser nesse aplicativo? Vai ser nesse aplicativo. As minhas, sim, tá? Vai ser nessa aqui. E é rapidinho, tá, gente? Tá acabando a aula. Foi rapidinho, não foi? Vocês Foi. gostaram desse método de aula, de fazer aula ao vivo? Gostei. Foi bom. Gostei. Achou que aprende melhor? Muito Sim. melhor. Com Então tá. certeza. Tem alguma dúvida que ficou, alguma informação que você não aprendeu? Tia, isso eu não entendi. Passa de novo, que eu posso ajudar? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá bom. Se no meio das atividades, que vocês forem fazendo as atividades, surgir dúvida, gente, anota, me manda. Muitas vezes eu não respondo na hora que você me manda, porque eu trabalho em outra escola de manhã, ou às vezes estou em algum atendimento, tá certo? Então eu quero que você tente fazer esse feedback comigo. Vamos lá? Vou fazer o print. 1, 2, 3 e... Ah, deixa eu virar de cá que a minha orelha é grande. Pronto, dei o print na tela aqui. Vou mandar lá no grupo a nossa foto da tela, tá bom? Obrigada para vocês que participaram. Parabéns pelo empenho. Existem 2 classes de pessoas. As que vão superar a pandemia e as que serão superadas por ela. Vocês que estão comigo vão superar esse momento e a gente vai sempre ser pessoas melhores todos os dias. Eu quero agradecer vocês pelo empenho, pela dedicação, tá? Quem falou? Esse ano vai ter, ter como ser reprovado esse ano? Tem sim, Luiz. As pessoas que não estão me entregando as atividades, eu não vou inventar nota. Não vou inventar critério de avaliação para eles, né? Não tem como eu inventar a participação para quem não participou. A oportunidade está sendo dada para todos. Quem não tem internet, a gente está imprimindo as atividades, entregando na escola. Quem, por exemplo, não consegue participar da aula ao vivo, eu estou gravando a aula ao vivo para exatamente atender essas pessoas. Também estou enviando os arquivos nos grupos em 2 formatos, toda segunda-feira, né? Estou fazendo atendimento sempre, nunca neguei atendimento. Está aqui o Hudson, né? Os meninos que sempre me procuram com dificuldades, eu sempre sano as dificuldades, nunca deixei ninguém sem uma resposta. Estou sempre atendendo, sempre à disposição, todos os dias, pessoal, das 7 às 11h30. Não tenham medo de me ligar, de me mandar mensagem, de me mandar áudio, sabe? Não fiquem com dúvida de conteúdo. Aquelas 2 classes de pessoas que eu disse para vocês, elas vão se destacar agora nessa época. Ou vocês serão superados, ou vocês serão os que superam. Eu espero que vocês escolham superar do que ser superado. Tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Tá tranquilo? Então tá. Obrigada para vocês. Um abraço. Para você sair da sala de aula, você só vai passar o dedinho na tela, vai encerrar, depois sair da reunião. Quero deixar aqui o meu abraço para a Lilian, para a Camila, para a Monara, para a Heloísa, para o Marcos Paulo, para a Dudinha, para a Stephanie, para a Letícia, Luana e a Maria Eduarda do 8º A, Jean Douglas, João Vitor Vieira, João Vitor também, a Sara, o Matheus, o Alexandre, o Luiz Henrique, o Yuri, o Hudson, a Jennifer, a Alice, o Ian, o Fabrício, o Gabriel não conseguiu entrar, mas eu vou mandar essa gravação para ele, tá? Um abraço para vocês e até a próxima segunda às 9h da manhã. Tchauzinho! Até. Até. Até não, pelo amor de Deus.